Bom Bom dia, dia, pessoal! Que pessoal! benção estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje com o nosso abençoado aqui, né, na benção, com o Bem estar de Tiago. volta com vocês para nós lermos hoje 1 Reis capítulo 16, seguindo com a leitura da história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Lembrando que nós estamos fazendo essa distinção entre Israel e Judá, porque após o reinado de Salomão, quando seu filho Roboão assume o governo, as 12 tribos de Israel são divididas, então, na verdade, em dois reinados. No sul, Roboão, filho de Salomão, começou a reinar sobre Judá e Benjamim, e ao norte, o Senhor entregou a Jeroboão a liderança das demais 10 tribos. E nós vamos vendo a sucessão de cada um desses reis, percebendo que praticamente todos os reis de Israel andaram distantes dos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que na verdade atraiu a ira do Senhor contra o povo de Israel. E também no sul, vários reis se distanciaram dos caminhos do Senhor. Diz que eles não seguiram o exemplo de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, pela sua habilidade de, apesar das falhas, dos erros, sempre se arrepender, se quebrantar e persistir em buscar a vontade, os planos de Deus para a família dele e, consequentemente, através do povo de Israel, abençoar todas as famílias da terra. Hoje nós vamos ver sobre mais alguns reis e também sobre o ministério profético que já era tão forte nessa época. Não apenas profetas do Senhor falando em nome do Senhor, como relembrando algumas profecias. Algo muito interessante que eu já quero destacar é que esse texto de hoje, de 1 Reis 16, vai concluir com uma palavra profética liberada por Josué, que foi o sucessor de Moisés séculos anteriormente. Josué declarou uma palavra profética e nós vamos ver como em seus detalhes essa palavra profética se cumpre aqui no texto de 1 Reis 16. Sim, então vamos orar para nós iniciarmos e declararmos realmente essas bênçãos sobre as nossas vidas, declararmos a palavra e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Vermos aquilo que nós podemos aprender e fazer, como esses homens deram de exemplo, ou o que não fazer. Como nós temos esses exemplos sobre as nossas vidas. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova manhã, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós apresentamos todo esse momento devocional e pedimos que a tua palavra, Pai, fale ao nosso coração, que a tua palavra traga revelação para cada um de nós e nos ensine, Pai, a viver a vida que o Senhor tem para nós. Dá-nos um coração quebrantado e aprendiz a cada dia, para que nós possamos aprender com o Senhor e andar, Pai, todos os dias da nossa vida nos teus caminhos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver que diante de nós e da nossa família está hoje a bênção e a maldição, que nós possamos escolher a bênção para sermos abençoados. A bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Diz assim, então, 1 Reis 16. Então, a palavra do Senhor veio contra Baasa, veio a Jeú, filho de Anani, dizendo: Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e sua família. Deus está falando que vai destruir uma família, não apenas aquele rei chamado Baasa, mas a sua família, por causa da insistência deles em se perverter contra os caminhos do Senhor, em sabendo o que é correto, escolher o que é errado. Então Deus, esse Deus que nós conhecemos como Ele é, um Deus amoroso, um Deus tão bom, Ele está mostrando que a consequência para essa família será o que eles mesmos escolheram, a destruição. Que triste que nós possamos, como a Rafa disse, observar os exemplos que nós devemos seguir e também aqueles que nós não devemos seguir. Diz que o Senhor está na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, aqui mais um exemplo de profecia lá no Antigo Testamento.
Jeú, filho de Hanani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Isso, nós lemos isso ontem, quando nós falamos de quando ele matou o filho de Jeroboão e tomou o reino, matando toda essa família de Jeroboão. O rei de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zimri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, e o encarregado do palácio de Tirza. Zimri entrou, feriu e matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. A gente vê então que a palavra profética do Senhor, através do profeta Jeú, se cumpriu rapidamente, inclusive. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim, Zimri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e o seu filho Elá haviam cometido e levado a cometer Israel, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E o próximo rei de Israel, passando aqui rapidamente, foi Zimri. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias, apenas 7 dias, em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zimri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si, e assim ele morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zimri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Nós vemos aqui que muitas vezes compara quem seguiu os caminhos de Jeroboão e quando fala do reinado de Judá, se eles seguiram ou não os caminhos de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Então aqui o tempo todo esses reis estão passando e ontem nós vimos que quem tinha entrado no trono foi o rei Asa. E o rei Asa, ele estava fazendo aquilo que agradava o Senhor. Então todos esses que nós reis de Israel, que nós estamos lendo hoje, eles estão todos sendo no mesmo tempo que em Judá, a tribo, Judá é do norte, né? Sul. Não, do sul, eu falei para baixo, falei norte. A tribo do sul, nesse tempo todo, Asa continua no governo. Exatamente, Asa teve um governo longo, enquanto nós vemos vários reinados passando rapidamente no norte em Israel. O próximo foi Onri. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome antigo do proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os reis que reinaram antes dele. Meu Deus! Ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer,
com os seus ídolos inúteis. Aqui nós lembramos, e a própria Bíblia detalha qual foi o pecado de Jeroboão, o que foi que Jeroboão fez, que ele estava distante dos caminhos do Senhor e provocou a ira do Senhor e maldição sobre a sua família, os seus ídolos inúteis. E se fala de imagens de madeira, de metal, de barro, de escultura, que desagradam o Senhor. Eles estavam buscando falsos deuses e deixando seu próprio relacionamento pessoal com Deus de lado, seus ídolos inúteis, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Omri e seus atos e realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Omri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor. Talvez você já ouviu falar de Acabe, Sim, né? Acabe é um Foi rei famoso. rei Vários famoso. pregadores utilizam esses textos aqui a partir do capítulo 17, que vamos ler amanhã, quando começa o profeta Elias exercer o seu ministério em Israel durante o período do reinado de Acabe. E diz que no 38º ano do reinado de Asa, então Asa já estava no sul, reinando por 38 anos consecutivos. Asa, como nós lemos há 2 dias atrás, ele fez uma grande reforma ali na região de Judá, trazendo o povo de volta a um relacionamento pessoal com Deus e eliminando todos os postes sagrados, os ídolos inúteis. Ele já estava reinando por 38 anos. Este é Asa, rei de Judá. E então Acabe, o filho de Omri, tornou-se rei de Israel, e ele reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, e ainda diz, mais do que todos e qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas ele também se casou com a famosa Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e ele passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Esse é o capítulo 16, então, do primeiro livro de Reis. Ele conclui com uma profecia, uma palavra que Josué declarou. Esse texto está em Josué 6:26, quando, logo depois que o povo de Israel saiu do Egito e eles conquistaram a cidade de Jericó, Josué declarou essa palavra: maldito seja pelo Senhor todo aquele que reconstruir a cidade de Jericó. A cidade de Jericó havia sido conquistado como uma primeira grande fortaleza por um milagre de Deus, quando eles marcharam ao redor das muralhas e seguindo as orientações do Senhor, aquelas muralhas caíram por terra e Deus deu grande vitória a Israel sobre Jericó. E toda aquela cidade foi consagrada ao Senhor, eles destruíram tudo e Josué declarou essa palavra: maldito seja aquele que reconstruir Jericó. À custa do seu filho mais velho, ele colocará os seus alicerces, e à custa do seu filho mais novo, ele colocará as portas da cidade. E esse homem, Hiel, que dedicou a sua vida, os seus esforços para reconstruir a cidade de Jericó, viu isso. Quando ele estava lançando os alicerces, ele perdeu o seu filho mais velho, e quando ele estava concluindo e colocando as portas, ele perdeu o seu filho mais novo. Então observe que o primeiro livro de Reis, primeiro e segundo livro de Reis, mostram, além da história dos líderes de Israel e de Judá, com quais nós podemos aprender como agir dentro da nossa família e como não agir, ele também mostra o ministério profético, a realidade que Deus fala conosco. Deus fala conosco através das Escrituras, Deus fala conosco através de sonhos quando nós estamos dormindo, Deus fala conosco através de outras pessoas. O Senhor Jesus disse que na sua sabedoria Deus enviou os apóstolos e os profetas. Basta nós estarmos atentos, porque a sabedoria está clamando. E se você precisa de sabedoria, se você precisa de uma palavra do Senhor,
Tenha certeza de que o Senhor está disposto a falar contigo. Amém. Nós queremos orar com você, como sempre pedimos aqui na nossa casa, que o Senhor nos dê olhos para ver, Amém, nos que dê assim ouvidos seja. para ouvir, um coração de entendimento para estarmos sensíveis à voz e às prioridades do Espírito Santo, porque Deus é bom e Ele se comunica conosco de diversas formas. Amém, que assim seja. Vamos orar então? Quer orar por nós, Vitor? Vamos orar. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Coloque diante do Senhor os seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar com você também. Pai, muito obrigado por essa realidade que o Senhor se comunica conosco. Sim, Nós estamos Pai. lendo a história desses reis de Israel e de Judá e aprendendo, Pai, tanto sobre aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que o Senhor não quer para as nossas famílias, porque são práticas destruidoras que Tem resultam em misericórdia, maldição, e também o Livra-nos Senhor de tem nos toda mostrado idolatria, Pai. aquilo que agrada o Senhor, que são um coração quebrantado, Sim, um coração Pai. humilde na Tua presença, para viver em sabedoria, aquilo que vai resultar em bênção no futuro da nossa família. E eu e a Rafa hoje queremos orar com essa pessoa que está conectada conosco, dando graças ao Senhor pela sua bondade e pelo seu amor leal. Amém, Nós também Senhor. trazemos diante do Senhor cada motivo de oração, Recebe, cada meu necessidade, por aqueles que estão enfermos ou passando por um tratamento de saúde e hoje Sim, precisam Senhor, do em seu nome de toque de Jesus. cura. Oramos, Tenha Pai, misericórdia, declarando a meu Pai. cura do Senhor em nome de Jesus. Amém. Por aqueles que precisam de uma oportunidade de trabalho, estão hoje pedindo ao Senhor, Pai, que abra as portas, que traga os relacionamentos necessários e a provisão de que essa pessoa precisa hoje. Nós declaramos a provisão do Senhor, que é Jeová Sim, Senhor, Jireh. em nome de Jesus. Oramos por aqueles que precisam de paz nos seus lares, que estão orando hoje, clamando ao Senhor, Pai, por resolução de conflitos, por sabedoria para decisões a serem tomadas e Amém, por Senhor, graça, sobre Pai, diante de cada um dos qualquer lares. dificuldade encontrada nesse dia de hoje. Eu e Rafa pedimos o Teu favor, que o Senhor realize verdadeiros milagres. Sim, meu Envie Pai. o Teu poder, Pai, mude a realidade dessa pessoa e da sua família nesse dia de hoje. Como Em nome Jesus de Jesus, ensinou, Pai, que nós te assim pedimos, seja. nos dê hoje mesmo, Pai, o nosso pão de cada dia. E Amém. nos ajude a estarmos sensíveis às prioridades do Senhor, Senhor atentos tem ao para mover do nós, Teu meu Pai. Espírito. Livra-nos de vivermos, Pai, como aqueles muitos reis de Israel que seguiram o exemplo de Jeroboão e se desviando do Senhor, buscaram falsos ídolos inúteis. Ajuda-nos, Pai, assim como Davi, a nos quebrantar e nos Amém, voltarmos Senhor, para os em Teus nome de caminhos. Jesus, sim, para Ajustarmos buscar a o que tua precisa vontade, ser meu Pai. ajustado na nossa conduta, dentro do nosso lar, Amém, e Senhor. nos rendermos a cada dia mais e mais ao Senhor, Que assim para que seja. possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém, Nós Senhor. oramos com ações de graças e fé. Eu e a Rafa declaramos sobre essa pessoa que ora conosco Recebe, agora Pai, cada a uma paz delas, do em Senhor nome de Jesus Sim, meu e a Pai. bênção do Senhor que Amém, enriquece e Pai. não traz dores. Em nome de Obrigado, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem um dia muito abençoado aí para todos vocês. Levanta ali, tem como a gente ver quem tá com a gente. Ai, eu não tô conseguindo. Aqui. Sim, tá. Alejandro, né? Sim, irmã Alejandra, meu pai, Wagner todos também, vocês, meu talvez que a sogro. gente não consiga ver ali o nominho. Deus abençoe muito esse Amém. dia. Em Tenha nome um de dia Jesus, assim de seja. paz, de alegria e na presença de Deus. Sim, a partir de amanhã nós vamos estar lendo a história do profeta Elias, tão interessante, tantos milagres extraordinários. Esse homem viveu lá séculos antes de Jesus, mas sendo um profeta fiel a Deus, ele vai passar momentos de grandes dificuldades, adversidades, ele vai passar momentos também de grandes maravilhas na presença de Deus, e nós queremos te convidar a seguir meditando conosco com a leitura desse livro de Reis, os reis de Israel e os reis de Judá, e também como o ministério profético era tão ativo, não diferente do que é hoje. Assim como é hoje, naquela época, o Senhor já estava se comunicando ao seu povo através dos profetas, os seus servos. Então, obrigado por acompanhar conosco e também por compartilhar essa ministração para que outros possam ser abençoados, orando conosco e meditando nas Escrituras. Deus os Amém. abençoe. Nós amamos muito vocês. Um abraço.